é inegável. De grande visibilidade, com certeza. Dá para ver até do Galeão. Dá para ver da linha amarela, linha vermelha. Você vê aquelas estações de longe. Com grande apelo turístico, não tenha dúvida. E mais, está se tornando a solução oficial da União e do Estado do Rio de Janeiro para solucionar a difícil mobilidade interna das comunidades informais. Alemão, Providência, Rocinha e quem sabe mais outras virão. Ou seja, está ficando evidente que isso é uma política de Estado, colocar teleférico em comunidade. Mas, de prioridade questionável face às grandes carências de infraestrutura pública e de equipamentos sociais na comunidade, com baixo atendimento à comunidade. Gente, usando os termos técnicos de engenharia de transporte, um sistema dessa envergadura para transportar menos que 10% dos moradores, alguma coisa está errada. Elevado custo operacional, como eu já disse, 4 a 5 vezes superior à receita. A fraca receita e o elevado custo operacional poderão, ao longo do tempo, gerar um perigoso acúmulo de déficit, com todas as suas consequências. Quem é que não se lembra do que está acontecendo com o bonde de Santa Teresa? Primeiro, degradação do serviço. Segundo, afeta as condições de segurança. Terceiro, acidente grave. Quarto, para. Vocês têm alguma dúvida que isso não possa acontecer? Por quê? Porque agora o teleférico é uma obra do governo Sérgio Cabral, do governo Dilma. Amanhã eles já não serão mais governantes, não sei quem vai entrar e pode não considerar isso tão prioritário assim. E aí começa a faltar recursos, começa a degradar, começa a afetar a segurança, um belo dia tem um acidente, com acidente, para isso aí. Pronto, parou. Foi exatamente o que aconteceu com o bondinho em Santa Teresa. Recomendação. Estou finalizando, desculpa ter me estendido tanto. Antes de prosseguir com a implantação do teleférico da Providência, Rocinha e demais comunidades, seria recomendável a contratação de auditoria independente para avaliar técnica e financeiramente a operação experimental, devia ter colocado mais aspas ali, do teleférico do Alemão, que já dura mais de 2 anos. Ou seja, os dados precisam aparecer e com credibilidade. Nós não sabemos quanto custa, quanto transporta, não sabemos de nada, é tudo assim, informações. A publicação dos resultados dessa auditoria, isso é necessário para que a população toda conheça isso, e o debate com a população de cada comunidade das alternativas. Ou seja, teleférico é uma alternativa? Mas não é a única. Existe o plano inclinado, existe a simples criação de vias carroçáveis, com a circulação de micro-ônibus, por exemplo. Existe até mesmo, por que não, a possibilidade de um bondinho como Santa Teresa circular em algumas comunidades. Por que não? Por que não? Se em Lisboa pode, se em Santa Teresa já pôde, e se Deus quiser poderá de novo, por que não pode ser nas outras comunidades? Obrigado pela atenção. Bem, alô, vamos... Não, é porque, olha só, deixa eu explicar como é dinâmico. Então, agora vai ser a próxima mesa e no final nós vamos abrir para perguntas e aí o debate vai ficar até enquanto tiver gente aqui. Se eu abrir uma pergunta para você, eu vou ter que abrir para todo o grupo. Os técnicos vão permanecer. Vai, Valdir? Vai. Os técnicos vão permanecer, tá? Vai ficar aberto. Eu gostaria de convidar para fazer parte da mesa o Alan Brum, representante do Complexo do Alemão, o Itamar Silva, representando
Santa Marta. A Maria Helena, né, que estaria representando a Rocinha, infelizmente teve que voltar, porque está com um problema sério de saúde com a filha. Então, a indicação é o nome do Martins, representando a mesa. Gostaria também que o Ricardo fizesse parte dessa mesa, representando também a Rocinha. E o Roberto Marinho, representando a Providência. Essa mesa, na verdade, vai dizer o que cada comunidade, a vivência de cada comunidade, o que cada comunidade, aquelas que já têm a implantação do teleférico, como é que é visto, né, essa implantação e o que realmente é esperado em relação à mobilidade urbana. Tá? Seu nome é? Bem, o Roberto Marinho está sendo substituído pelo Ebenézer, tá, lá da Providência. Vamos iniciar, então, com Itamar? Bom, Itamar, eu sou morador do Santa Marta, mas também sou diretor do IBASE, mas estou aqui como morador de Santa Marta e, assim, estou super feliz que esse debate tenha se ampliado dessa forma. E eu estava sentado ali pensando, assim, duas coisas, né? Primeiro que há um ditado que diz que contra a força não há resistência. Eu costumo dizer que só contra a força há resistência. O momento que a gente vive está mostrando isso. E uma outra, essa falácia entre técnico, né, e não técnico. Eu acho que esse encontro aqui está mostrando que isso é uma armadilha, que na verdade toda a discussão, seja ela técnica ou não, todos nós temos que ter acesso à informação. E uma vez que você tem acesso à informação, você tem capacidade de emitir opinião sobre. Que eu acho que essa questão do técnico e de números, isso é uma falácia. Porque tanto a técnica quanto os números, eles são maleáveis. Eles são maleáveis à nossa interpretação, à interpretação de qualquer um. Então, isso é muito importante para a gente não cair nessa falsa questão de que os números são verdadeiros, né? Então, não, os números têm toda a possibilidade de ser interpretados. Então, é importante que a gente tenha isso claro. Eu acho que a minha contribuição aqui é muito mais falar da experiência do Santa Marta, porque eu nasci no Santa Marta e acompanho o movimento de favelas há muito tempo, desde o final dos anos 70. Então, às vezes me causa espécie quando a gente vai buscar experiência em outros países, né? Então, agora o teleférico virou uma moda, então a nossa expressão é Medellín. Só que parece que o Rio de Janeiro tem uma larga experiência em urbanização de favelas. Eu me dou conta que desde o início dos anos 80, né? Acho que o Estel está aqui, acho que toda a galera que participou do que foi a semente do Favela Bairro, acumulou uma experiência enorme em urbanização de favelas, num tempo em que não se falava em pacificação, num tempo em que as pessoas iam lá e sempre foi possível trabalhar em favela, mesmo nas condições adversas. E se acumulou muito nisso, tem muita experiência aí que eu acho que a gente... elas são merecedoras de muito estudo e de muita comparação. Acho que a gente precisa ir tão longe. Mas, enfim, eu acho que as experiências do mundo elas devem ser compartilhadas. Eu acho que é isso que se procurou com esse momento atual. Mas é o seguinte, o Santa Marta, desde 1985, a primeira proposta de plano inclinado foi o projeto que foi elaborado de urbanização para Santa Marta em 85, ele já incorporava, já propunha 2 planos inclinados. Porque o tema da questão da mobilidade, da acessibilidade interna a algumas favelas, e o Rio são favelas de encosta em sua maioria, ou a marca, ao menos do Rio de Janeiro, de favela do Rio é essa, essa discussão era uma questão já colocada naquele momento. Então o plano inclinado aparece como uma alternativa. Eu lembro da discussão que muita gente não achava que isso era uma bobagem, tanto é que não foi implementado o projeto do Santa Marta. Quando volta a proposta em 2001, volta então com força a questão do plano inclinado. Eu lembro que eu fui a Valparaíso, né, que é uma cidade no Chile, e que eu contei 32 planos inclinados.
E é um barato, porque toda a cidade é uma cidade de morros e ela se integra a outra parte da cidade por vários planos inclinados. Então isso cria uma dinâmica muito interessante e isso eu fiquei muito contente quando Santa Marta se incorporou de fato à questão do plano inclinado. E digo para vocês que de tudo que foi feito no Santa Marta até agora, o plano inclinado ele é uma das melhores intervenções, é um instrumento que tem servido claramente àquela população, porque você pode transportar bicicleta, você pode transportar lixo, você pode transportar caixa de cerveja, você pode transportar compras, então é um instrumento bastante efetivo. No entanto, eu não quero falar muito, vou rapidinho para as questões já comparativas, né? No entanto, eu acho que aqui no teleférico, quando o Raul acabou de fazer a apresentação dele, chamou a atenção para uma coisa muito importante. A questão da manutenção e sustentabilidade desses equipamentos. E aí, tanto o teleférico quanto o plano inclinado. Porque também o Santa Marta tem uma situação experimental. O plano inclinado do Santa Marta está lá, a responsabilidade é do Estado, ninguém paga um tostão para poder utilizar o plano inclinado, mas ele já apresenta problemas, que tem a ver com manutenção, tem a ver, quer dizer, com a forma, a gestão desse próprio equipamento. E na medida em que você não tem claro, não tem um espaço de discussão sobre esse equipamento, você fica sempre à mercê do governo de plantão. Eu não sei o que vai acontecer quando o Sérgio Cabral sair do governo. Eu não sei se vai continuar, se a empresa que está ali responsável vai cobrar conta dos moradores. Eu não sei a qualidade daquele equipamento colocado ali, qual é o nível de manutenção que ele exige de tempo em tempo. Então, a gente está convivendo nos últimos tempos com paralisações permanentes, seja porque a manutenção tem que ser cada vez mais frequente e isso interfere numa dinâmica dos moradores. Então, uma coisa é quando você não tinha o plano inclinado. Tá bom, você subia, descia, agora você tem. Então, você tirar um direito, né, isso tem um impacto muito significativo na vida das pessoas. E eu acho que um ponto delicado em tudo isso é o tema da participação. Eu me incomodo muito sempre que eu vejo apresentações oficiais, né, de governos, quando fala de participação. E elas aparecem sempre de uma forma muito efetiva. Só que quem está na base sente muito ver como é que isso é fluido. Em alguns momentos, o poder público leva em consideração o coletivo, como o Ícaro saiu daqui dizendo, não, vamos fazer agora reuniões em vários pontos ali, porque é muita gente, opiniões diferentes. As representações não valem muito, né? Aqueles que estão se organizando, estão de alguma forma antenados com esses ficam desqualificados. Você precisa então ouvir a massa, ouvir a população. Em outros momentos, essa massa incomoda, então vale falar com os representantes. Então você elege um representante, 2 representantes, aí você dialoga diretamente e reconhece nesses representantes um poder que é admirável. Então isso transita todo o tempo na relação do poder público, aí tanto o governo quanto prefeitura, na relação com esses territórios. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que chamar muita atenção, porque na medida em que a Rocinha deu esse passo de conseguir abrir esse debate, incorporando o Clube de Engenharia, incorporando a sociedade do Rio de Janeiro, eu acho que esse é o caminho, porque a questão da Rocinha não é uma questão só da Rocinha, é uma questão da cidade do Rio de Janeiro. Então, esses investimentos estão sendo colocados aí, eu acho que tem que estar sob o nosso monitoramento, morando na Rocinha ou não. E vamos discutir a melhor alternativa, mas dentro de um quadro mais ampliado. Porque é muito fácil você recortar e falar, não, isso aqui os moradores da Rocinha que vão decidir, os outros não participam. Não, a gente quer discutir isso mais. Tanto é que o metrô, agora o metrô virou um elemento estratégico, né? A Rocinha virou um elemento estratégico na malha do metrô. Caramba, mas a gente não foi envolvido na discussão da própria ampliação da linha 4 do metrô. Isso tem discussão técnica, se realmente essa é a melhor opção. Tem a favor e contra. No entanto, nós não fomos chamados para discutir isso. Mas agora para justificar o teleférico da Rocinha, você conecta isso com uma dinâmica da linha 4. Não entendo bem, entendeu? Então, esse discurso que flutua um pouco. Então, eu acho assim, eu concordando com o Ícaro, temos que debater muito, sim.
né? Eu acho que debater aqui nessa casa é muito importante que o Clube de Engenharia tenha aberto esse espaço. Temos que debater dentro da Rocinha e temos que debater em outras favelas. Porque não dá. E aí, Raul, eu fiquei bastante contente com a tua apresentação. E eu queria ter um dia a tranquilidade que você tem para fazer essas apresentações tão importantes com esse tom, né? O Raul parecia que estava contando uma história para uma criança, né? Olha, é assim. Só que esse cara estava dando estava botando o rei nu, entendeu? Mostrando dados, números. Aqui estão os números. É desses números. Então, assim, para a gente que trabalha com comunicação e vem batalhando muito pela transparência dos dados, eu acho que você falou é muito importante. Quer dizer, há uma necessidade, uma disputa cada vez maior a gente cobrar do poder público a transparência real dos dados. Eles não estão disponíveis, e não verdadeiramente disponíveis, em dados amigáveis, que qualquer um pode chegar lá e acessar. Então, isso também tem que ser uma cobrança da sociedade, porque essa é a única possibilidade que a gente tem de poder monitorar os recursos investidos na cidade. Obrigado. Alan Blum, representando a Rocinha. Não, Complexo do Alemão. Ah, Rocinha não, desculpe, Complexo do Alemão. Na realidade, não representando, mas podendo falar um pouco sobre a realidade daquela localidade. Hoje a gente entende que não há representação suficiente em nenhum nível, nem a governo de Estado, principalmente, e nem no governo municipal, não há representação suficiente. Bota para rodar esses processos. Eu queria começar a minha fala, rapidamente, agradecendo ao poder público, municipal, estadual, a todos, pela escuta permanente que tem a todas as comunidades. Mas é um processo, pode passar, um processo de escuta, passando direto, tá? Pode ir passando. Um problema, uma questão de escuta, que a gente teve durante o PAC várias reuniões de construção, o plano de desenvolvimento sustentável, o plano que tanto foi colocado aqui, que levou prêmios internacionais, né? Pode passando. Construção do plano de desenvolvimento sustentável com participação de mais de 900 moradores do Complexo do Alemão, apesar de esse plano não ter sido publicado, ter sido publicado um relatório sobre o plano de desenvolvimento sustentável. Apesar de a gente ter feito 2 audiências públicas na Alerj, uma no Complexo do Alemão, outra na Alerj, 2 sobre a Alerj, então tivemos muitas escutas, mas pouca assimilação do que foi discutido, debatido e colocado junto ao poder público. Então é difícil entender uma plateia igual a essa, que estava quase a totalidade contra o teleférico, a favor do saneamento básico, que é a prioridade da maioria das favelas do Rio de Janeiro, sobretudo no Complexo do Alemão, desde o início do processo. Pode passar. É importante saber que não precisamos mais de escuta. Precisamos de que sejamos ouvidos, assimilados o processo e que a gente possa efetivamente influenciar nas políticas públicas, e não só de ficar conversando nas reuniões. As participações que são confirmadas lá pelos relatórios que vão para a Caixa, é exatamente os relatórios em que a gente assina a lista de presença, e a simples presença, assinando a lista de presença, que igual a gente